Você sabe por que pararam de te monitorar? Não é porque desistiram da guerra, é porque cada pessoa que eles enviaram para te vigiar voltou mais quebrada e traumatizada do que quando saiu de casa. Eles pensaram que assinaram um contrato para uma missão fácil, mas na verdade entraram em um campo de batalha onde a sua simples presença se tornou uma arma de fogo que os consumiu. Você é tão protegido que o peso da sua luz foi insuportável para quem opera na sombra, fazendo com que o acordo deles de tentar te derrubar ruísse. É o som da derrota, o eco dos mesmos que juraram monitorar você, agora tremendo, implorando para sair do jogo. Eles achavam que estavam no controle, mas o universo usou você como um espelho de fogo. Cada ataque, cada espiada, cada tentativa de invasão se transformou em um bumerangue que acertou a própria equipe deles. Isso não é vingança, é a lei da causa e efeito, mostrando que quem conspira contra a verdade sempre acaba preso na sua própria teia. Você não precisou lutar para vencer esta fase. Você venceu existindo na sua mais alta frequência, e agora a sua missão é selar essa vitória, entendendo em detalhes como o caos que eles criaram para você se tornou o castigo deles. Chegou a hora de selar essa proteção, declarar que o ciclo de derrota deles está fechado e que você aceita essa ascensão energética. Para isso, é vital que você faça a sua parte agora. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que a nossa luz chegue mais longe. E mais importante, eu preciso que você comente o número 77. Comente 77, somente 2 setes, para declarar ao universo que essa ativação é sua e que você está pronto para o próximo nível. Eu preciso ver o seu 77 nos comentários para sentir a força dessa comunidade. Eles vieram te vigiar, achando que seria um trabalho fácil, tipo ler um livro aberto. Mas o que eles encontraram foi um sol. Você é a luz que eles não estavam preparados para encarar. A missão deles era encontrar falhas em você, mas o seu brilho era tão forte que, em vez de verem rachaduras, eles tiveram a visão permanentemente danificada. Eles voltaram traumatizados, porque encarar a sua verdade é como olhar diretamente para o fogo. A intensidade que você carrega é implacável para quem vive na sombra. Você não precisou fazer nada. A sua mera existência fez o trabalho. Você é a prova viva de que a energia da verdade queima a mentira. Eles assinaram um contrato para tentar te derrubar, prometendo uns aos outros que o seu fracasso seria o lucro deles. Mas o universo rasgou esse acordo no meio. O monitoramento falhou porque cada vez que tentavam te espiar, você se tornava o espelho que refletia as fraquezas, a inveja e a má intenção deles de volta na cara. Eles não podiam suportar a própria imagem. É por isso que estão tremendo e pedindo para sair do jogo. A verdade é que você não apenas resistiu aos ataques, você os usou para se fortalecer. A energia que eles tentaram roubar virou um bumerangue que os atingiu em cheio, deixando-os esgotados e vazios. Você fez tudo isso sem mover uma peça sequer no tabuleiro deles. Sua integridade e seu foco foram a única arma de que precisou. Mas o trauma deles não é só sobre o que viram em você, é sobre o que eles perderam ao tentar te parar. O que aconteceu na mente deles, na verdade, foi apenas o começo de um colapso muito maior. Se eles estão implorando para sair do acordo por causa da dor física e mental que sentiram, você precisa entender o que eles estão fazendo agora que perceberam que a fonte da sua luz é algo que eles jamais poderão tocar. Qual é a próxima e mais desesperada tática de alguém que está queimando de dentro para fora, sabendo que você é intocável? Eles vieram te observar, achando que encontrariam rachaduras, mas você é o próprio campo de batalha. Eles não estavam prontos para a soberania que você construiu, e é por isso que cada espião enviado voltou mais quebrado do que foi.
Tentar decifrar você foi o mesmo que se olhar no espelho em um quarto escuro, apenas para ter a luz da sua alma refletida diretamente em seus próprios rostos. E o que eles viram? A própria falha, a própria mentira que tentam esconder. Você não precisou lutar, você apenas existiu. Sua paz é a arma, e o silêncio que você cultiva é o ruído mais aterrorizante para quem vive no caos. Cada tentativa deles de invadir sua energia se transformou em um bumerangue, atingindo-os com a força da verdade que eles tentavam negar. Assuma essa proteção que não é feita de aço, mas de alinhamento inabalável. É a sua recusa em se curvar, em participar da fofoca, em dar a eles a reação que procuram. Você saiu da lama e eles continuaram chafurdando nela. Você se tornou inatingível, e é isso que os atormenta. Eles pensaram que se focassem em você, encontrariam uma fraqueza explorável. Em vez disso, o foco deles apenas amplificou a luz que você irradiava, expondo a escuridão que carregavam. O olhar deles, que era para ser de monitoramento, virou um tormento interno, porque encarar a sua verdade significou encarar a fragilidade das próprias vidas. Você é o agente de justiça kármica, sem precisar levantar um dedo sequer. Sua vitória é silenciosa e implacável. Eles vieram para te ferir, mas o universo garantiu que a missão se tornasse o veneno que corroeu a alma deles. Você é tão potente que a única maneira de te derrotar seria se você escolhesse se autodestruir, algo que eles esperavam. Mas você escolheu crescer. Agora, eles imploram para sair do acordo, não por pena de você, mas porque o custo da vigilância consumiu tudo o que eles tinham, incluindo a lealdade entre eles. O que exatamente levou essas pessoas a quebrarem a ponto de estarem dispostas a abandonar todas as promessas e recompensas que fizeram entre si, trocando a ambição pelo pânico? Escolhido, você sentiu essa frequência? A verdade que quebrou o ciclo de trauma e ativou o realinhamento em sua alma. Este momento não foi um acaso. Foi o universo lhe entregando a prova de que sua energia é invencível. Você acaba de receber uma bênção de força inegável. Agora, convido você a honrar essa ativação. Clicar no Super Thanks não é sobre dinheiro, é sobre retribuir a alta vibração que você acabou de absorver. É um gesto de gratidão que sela sua consciência na frequência da vitória. Honre essa nova força. Envie $100 ou o valor exato que seu coração mandar. O importante é o reconhecimento espiritual, não o valor em si. Sua ação amplifica esta missão e confirma que você não está mais na frequência dos traumatizados. Você está na frequência daqueles que prosperam. Honre o realinhamento e ative o seu propósito. Eles fizeram um pacto nas sombras, um contrato que na cabeça deles era a sua sentença de isolamento. Eles juraram que iriam te monitorar, te estudar, te cercar, pensando que você era uma presa fácil. Mas o que aconteceu? O papel que assinaram não era sobre você, era sobre a destruição deles mesmos. Você não precisou mover um dedo. A sua luz, a sua verdade e a sua simples resiliência agiram como um espelho. Eles vieram buscar suas falhas, mas encontraram apenas o reflexo das próprias fraquezas e medos. Você virou a tempestade que eles achavam que podiam prender numa garrafa. Agora, o acordo que era para te aprisionar se transformou nas grades que os mantém cativos, tremendo de medo e arrependimento. O custo daquele contrato foi alto e eles estão pagando à vista. Cada pedacinho de energia que tentaram roubar de você voltou como um peso esmagador nas costas deles. Eles queriam que você estivesse quebrado, mas são eles agora que imploram para sair do jogo, mais traumatizados do que quando entraram. A ironia é deliciosa. Eles tentaram te dar um preço, mas você é inegociável. Você se manteve em paz, caminhando na sua direção, enquanto a aliança deles desmoronava com o barulho da própria traição. Você provou que não se joga com a soberania de alguém que anda em alinhamento.
E essa soberania é a causa da implosão deles. Você vê, o maior erro deles não foi te subestimar, mas achar que eles detinham a caneta. Eles assinaram o contrato, mas quem regeu as cláusulas foi o universo. Eles entraram em um acordo que prometia lucro, mas que no rodapé trazia a cláusula de proteção divina que anula qualquer ataque. O que eles não perceberam é que o verdadeiro preço a ser pago nunca foi o seu, mas sim o deles, a perda da paz, a fragmentação da alma, o trauma da derrota. Se o contrato se tornou a prisão deles, qual será a sentença final imposta pelo juiz, que eles nem sequer sabiam que estava presidindo a causa? Agora escolhido, pare o que está fazendo e me escute por um momento. Falamos sobre como seus inimigos vieram monitorar sua vida e saíram traumatizados. Isso só aconteceu porque você está operando em uma frequência de alinhamento e resiliência que eles não conseguiram suportar. Mas a pergunta que não quer calar é: você está apenas assistindo essa verdade ou você está vivendo esse nível de comprometimento? Se o que você ouviu até agora não é apenas um vídeo, mas a confirmação da sua missão e da sua proteção, você precisa parar de ser um espectador passivo. O compromisso é a chave que sela sua vitória. Se você reconhece esta força, curta este vídeo agora e se inscreva no canal para se juntar formalmente a esta missão. Cada clique amplifica a luz que está desmantelando as tramas deles. E se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que o ciclo de derrota deles está se cristalizando, comente 77 abaixo. Por que 77? Porque 77 é o código energético da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando e reivindicando o seu alinhamento total. Você está provando ao universo que a sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando no seu campo energético. Mova essa energia para frente agora. Você está ouvindo aquele barulho? Não é o vento, é o som da rendição. Aquelas pessoas que juraram te monitorar, que fizeram acordos nas sombras para tentar te derrubar, estão agora de joelhos, implorando para sair do jogo. Eles achavam que você era um alvo fácil, um trabalho rápido, mas você é uma usina de força. Eles tentaram te espionar, mas quando olharam de perto, a sua verdade foi como encarar o sol sem proteção. A luz que você carrega, a resiliência que você tem, queimou os planos deles. Eles voltaram traumatizados, não porque você lutou com eles, mas porque a sua mera existência desmantelou as mentiras que eles viviam. Você não precisou mover um dedo para vencer. A ironia aqui é deliciosa. Eles vieram procurar por rachaduras na sua armadura, mas acabaram descobrindo o quão frágeis eram os próprios alicerces deles. Cada vez que eles tentaram se aprofundar na sua vida, o universo devolveu a eles um espelho. Eles não viram seus defeitos, viram a própria bagunça, as promessas quebradas, o caos interno que tentavam esconder. Você se tornou a prova viva de tudo que eles falharam em ser. Por isso eles querem desesperadamente sair do negócio. O preço do monitoramento não foi o dinheiro deles, mas a própria sanidade e a paz. Eles não aguentaram a pressão da sua integridade. Enquanto você crescia no silêncio, eles se afogavam no barulho da própria derrota. Você precisa entender que o terror deles não é pessoal, é universal. Eles não estão apenas lutando contra você, estão lutando contra a lei de causa e efeito, contra a matemática divina que garante que a verdade sempre se manifesta. A dor que eles sentem é apenas a cobrança de um contrato que foi assinado há muito tempo. Um contrato que diz que nada feito contra a luz pode prosperar. Você é o recipiente dessa lei. Mas se o simples ato de existir já os destruiu, qual será o resultado quando você finalmente alinhar a sua intenção com o seu poder e decidir não apenas refletir a verdade, mas declarar sua próxima vitória? Você viu de perto o show de horrores que eles armaram.
Eles se reuniram no escuro, apertando as mãos e fazendo juramentos solenes de que iriam te derrubar. A promessa era: se unirmos forças, a vitória é garantida. Mas quando a luz da sua verdade bateu naqueles pactos, eles simplesmente estouraram. É como se eles tivessem construído um castelo de cartas com mentiras. Bastou um sopro e a estrutura desabou. Agora você está assistindo o resultado. As mesmas pessoas que juraram lealdade mútua estão se atacando. A ganância deles virou traição, e os planos que pareciam sólidos viraram pó entre os dedos, provando que nada feito nas sombras consegue sustentar-se contra a sua luz. A razão de todo esse vidro quebrado na aliança deles é simples. Você não se quebrou. Eles prometeram uns aos outros a sua derrota, mas você seguiu inabalável, focado na sua paz e no seu crescimento. A única coisa que segurava o grupo deles era a raiva compartilhada contra você, e quando essa raiva falhou em te parar, eles tiveram que se encarar. Foi aí que o terror começou, porque eles perceberam que não tinham nada em comum além do ódio e da falsidade. Sua quietude e sua disciplina expuseram a fragilidade deles. Você não precisou mover um dedo para destruir o pacto. Eles fizeram o serviço sozinhos, porque a traição e a inveja são sempre as primeiras a devorar quem as cultiva. O que você está testemunhando agora não é apenas o fim de uma aliança. É o rigoroso acerto de contas do universo. Eles pensaram que poderiam ditar o preço do seu sofrimento, mas mal sabiam que estavam assinando um cheque sem fundo para a própria ruína. O que resta saber é o seguinte: se as promessas deles já se espatifaram em traição mútua, qual é o verdadeiro custo que a alma deles pagou por ter ousado te vigiar? O que a consciência deles exigiu em troca do monitoramento de um escolhido e como esse débito se manifesta em suas vidas agora que imploram para sair do jogo? Você precisa entender a ironia brutal de tudo isso. A escuridão que eles conjuraram para lhe derrubar simplesmente não tinha autorização divina para tocar você. Você opera em uma frequência de luz que funciona como um escudo perfeito. Eles planejaram a sua queda, mas, na verdade, estavam assinando a própria sentença. Pensaram que estavam contratando uma arma, mas trouxeram um carrasco para si mesmos. Essa energia que não pôde tocar a sua paz agora está devorando a paz deles. Você apenas existiu em sua verdade, e isso foi o suficiente para que o veneno voltasse para o copo de quem o serviu. O contrato que assinaram com essa sombra exige um pagamento, e esse pagamento é o caos interno. É por isso que você os vê se desmantelando. As alianças ruíram, a lealdade sumiu, e a paranoia os devora. Eles trouxeram o monstro para dentro da própria casa. Sua ausência de reação, o fato de você ter recusado entrar na briga, fez com que a energia que eles lançaram ficasse sem destino, forçando-a a atacar a fonte. Eles estão sendo consumidos pelo medo, pela culpa e pela miséria gerada pelos próprios erros. Você colheu a paz, enquanto eles colheram a tempestade que semearam sem que você precisasse mover um único dedo para isso. Tudo o que você ouviu é apenas o relatório de introdução sobre a sua proteção. Mas existe uma cláusula secreta no contrato que eles assinaram que transforma a derrota em destruição total. O universo é um mestre contador, e o que está sendo cobrado agora deles não é apenas a perda de uma batalha, mas o valor total da alma deles. Qual é o preço exato que essa entidade está cobrando de quem a invocou, e como essa dívida está se manifestando nas suas vidas, até nos mínimos detalhes? Eles vieram para te vigiar e caçar, mas o que encontraram foi a muralha da sua sabedoria. A vaidade deles era gigantesca. Achavam que você seria tolo o suficiente para cair em iscas baratas, ignorando os sinais de alerta que eles deixavam pelo caminho. O que eles não perceberam é que o seu instinto não é apenas um guia,
É um sistema de alarme de última geração. Você cheirou a intenção podre, viu as bandeiras vermelhas piscando e, em vez de avançar por desespero, você deu as costas. Esse ato de recusa foi o golpe final. Você não precisou lutar, você apenas se recusou a participar do circo deles, e isso os deixou completamente desarmados. Sua inteligência emocional superou o plano deles. A derrota deles não veio de uma luta direta, mas do choque de realidade. Quando você se afastou do palco que montaram, a luz que irradia de você se tornou um espelho implacável. Eles vieram para analisar você, mas foram forçados a encarar as próprias falhas e a fragilidade de suas alianças. Essa é a verdade dolorosa que os monitores levaram para casa. A missão não era sobre quebrar você, era sobre confrontar a ausência de caráter deles. O pânico de quererem sair do acordo é o som da arrogância sendo esmagada. Você selou seu campo energético e agora eles estão morrendo de sede pela fonte que tentaram contaminar. Entenda, sua sabedoria não é apenas uma defesa. É uma arma de precisão que desarma o inimigo internamente. Você é a prova viva de que a discrição vale mais do que o espetáculo e que a paz interior é a mais temida das fortalezas. Eles voltaram traumatizados porque a sua integridade criou uma barreira que a maldade deles não pôde atravessar. Eles queriam monitorar a sua queda, mas acabaram documentando o próprio colapso. O que exatamente está desmoronando no meio das fileiras deles agora, que os faz implorar para romper o pacto, mesmo sabendo que a quebra de contrato tem um preço ainda mais alto? Eles se acostumaram a beber da sua fonte. Eles vinham até você procurando drama, reação ou simplesmente a luz que faltava na vida deles. Você era o buffet de energia e eles comiam à vontade, confiantes de que o acesso nunca acabaria. Mas veja bem, você mudou a chave. Você lacrou o poço, colocou grades de ferro e disse: chega, o suprimento acabou. Agora você não precisa lutar contra eles. Você só precisa existir na sua paz. Porque a negação do acesso já é o seu campo de batalha vencido. O desespero que você ouve não é ódio, é a abstinência. Eles estão em plena crise de energia, revirando o lixo em busca de migalhas da atenção que você um dia lhes deu. Você não está apenas se protegendo, você está ensinando a eles, de forma brutal, o custo de tentar roubar. O trauma que eles trouxeram não veio de uma luta física. Veio do choque da verdade. Eles enviaram espiões para encontrar suas falhas, mas sua energia funcionou como um espelho de alta potência. Eles olharam para você e, em vez de verem a vítima que esperavam, viram o reflexo distorcido e fraco de quem eles realmente são. Essa revelação, a fragilidade deles, a mentira que vivem, a falta de propósito genuíno, é o que os está destruindo por dentro. Você não precisou fazer nada além de se manter autêntico e focado. Eles pensaram que iriam monitorar sua queda, mas acabaram presenciando a própria. A derrota deles é silenciosa, interna, e é por isso que é tão devastadora. Você selou a fonte e deixou-os morrer de sede, e essa é a vitória que eles mais temem. Porque a sede deles não é apenas por sua energia, é pela verdade que você carrega, algo que eles jogaram fora há muito tempo. Mas há uma camada de justiça que ainda não tocamos, um tipo de punição que transcende a derrota terrena. Eles perderam mais do que a oportunidade de te drenar. Eles perderam algo que sequer sabiam que era negociável no acordo. Eles acham que estão livres do contrato, mas a alma deles ainda está ligada ao preço da sua perseguição. O que exatamente eles deixaram para trás, na sua sombra, que lhes custará a liberdade para sempre? Você já se perguntou por que aqueles que tentaram te vigiar agora parecem tão esgotados, doentes ou cheios de problemas? A verdade é simples. O corpo deles está pagando o preço. Eles assinaram um contrato para monitorar sua vida, mas o que encontraram foi um espelho.
Cada vez que tentaram mapear suas fraquezas, a única coisa que viram foram as rachaduras na própria fundação. Tentar drenar sua energia sem sucesso é como correr uma maratona sem treino. O corpo cobra. Eles pensaram que entrariam e sairiam ilesos, mas a intensidade da sua luz e a pureza do seu caminho devolveram a toxicidade que eles carregavam. O trauma que eles queriam te infligir virou insônia, ansiedade e a doença física que corrói o bem-estar deles. Isso não é sorte, é lei universal. O preço kármico não é uma punição arbitrária, mas o retorno inevitável da energia. Eles lançaram veneno e porque você estava protegido e se recusou a beber, o veneno voltou para o remetente. É por isso que as alianças deles se desintegram e os corpos deles clamam por uma paz que não encontram. Você não precisou mover um dedo, guerrear ou revidar. Sua soberania está em sua quietude, a força que você exala, simplesmente por ser quem você é e por caminhar em verdade. É uma muralha que eles não conseguem escalar. Toda a dor e a desordem que eles planejaram para você agora estão sendo metabolizadas pelos próprios organismos deles. Você é intocável, e a doença deles é a prova incontestável de que o universo te protege. A grande ironia é que, ao tentar te quebrar, eles revelaram a fragilidade deles mesmos. Eles são as vítimas do próprio esquema, presos na teia que teceram para você. Eles buscam uma saída desesperada desse acordo, porque perceberam que lutar contra você é lutar contra a própria ordem divina. E essa é uma batalha que ninguém vence. Mas se o simples ato de você existir tem o poder de desmantelar exércitos de observadores e adoecer seus corpos, imagine o que acontece quando você decide operar com sua força total, com sua consciência de escolha completamente desperta. O que mais a sua presença silenciosa consegue reverter no mundo que você ainda não sabe? Você não precisou mover um dedo para acionar a justiça. Bastou a sua existência. O universo gentilmente sussurrou o aviso nos ouvidos deles. Não mexam com este. Ele está fora dos seus limites. Mas a arrogância é surda. Eles estavam tão obcecados em te observar e caçar suas falhas que ignoraram todos os sinais vermelhos que a vida lhes mostrou. Eles pensaram que monitorar você seria uma missão fácil, um caminho rápido para o lucro ou o poder. Em vez disso, você se tornou a zona de desastre deles. Você, em sua disciplina e alinhamento, era o aviso ambulante. Agora, eles estão traumatizados, implorando para sair do acordo, porque a colisão que eles causaram não foi com você, mas com a verdade. A grande ironia é que você não precisou lutar no campo de batalha que eles prepararam. Você venceu apenas por ser inabalável. Cada tentativa de te espiar foi um espelho sendo jogado na cara deles, mostrando não suas falhas, mas as deles. Eles vieram procurar por rachaduras na sua fundação, mas encontraram a rocha sólida da sua determinação. Essa intensidade, essa luz que irradia de você, é o que os deixou mentalmente abalados. Eles pensaram que estavam dissecando um alvo, mas o que realmente estavam dissecando era a própria incapacidade de serem tão fortes ou alinhados quanto você. É por isso que o monitoramento se tornou tormento. A sua verdade é o veneno para a mentira deles. Eles agora estão presos no caos que planejaram para você, sofrendo as consequências de uma colisão que o universo lhes disse para evitar. Você é o epicentro de uma lição kármica que está sendo ensinada em tempo real, sem que você precise levantar a voz. Você compreende que eles não estão apenas desistindo por medo, mas porque o contrato que eles assinaram com a escuridão exige um preço que eles nunca calcularam? O que o universo está exigindo como pagamento pelo monitoramento falho e como exatamente a própria saída deles do acordo garantirá seu maior fracasso? Eles vieram buscar o tesouro, o pagamento garantido pela sua queda, mas você viu o jogo deles. Você não é um caixa eletrônico para a ganância dos outros.
Eles fizeram um acordo na escuridão para lucrar com a sua dor, mas o universo viu a transação e apertou o botão de bloqueio. Todo o esforço que investiram em te espionar, em te julgar, foi um capital jogado fora. Eles não conseguiram acessar a sua força, o seu propósito, porque sua frequência estava alta demais. Você mudou as senhas, lacrou as portas, e o cofre que eles vieram roubar estava vazio para eles. Eles saíram de mãos abanando, furiosos, porque a única coisa que encontraram foi a conta do próprio prejuízo. E aqui está a ironia brutal. O lucro que eles queriam de você virou a ruína deles. Cada promessa quebrada, cada mentira sussurrada não te feriu. Ao invés disso, ela se virou contra quem a proferiu. Eles esperavam sair ricos em informações, mas voltaram para casa falidos em paz. O preço do monitoramento foi o sono deles, a lealdade entre eles e a sanidade de quem ousou olhar muito de perto. Você nem precisou lutar. A sua simples existência, andando na sua verdade e ignorando as bandeiras vermelhas, fez com que eles se autoconsumissem. O veneno que tentaram te dar virou o jantar deles e agora estão doentes e arrependidos, perguntando se valeu a pena. Pense nisto. O verdadeiro pagamento que eles receberam não foi dinheiro, mas a colheita de suas próprias ações. Você não se vingou. Você apenas permitiu que a lei universal agisse, transformando o ataque em bumerangue. Eles entraram no campo de batalha esperando uma vitória fácil e saíram traumatizados, porque subestimaram o poder da sua proteção. O contrato que eles assinaram para te derrubar tinha uma letra miúda divina, e agora a fatura chegou, pesada e inevitável. A verdadeira revelação é entender o que significa, no nível mais profundo da alma, ter seu próprio destino transformado em sua maior armadilha. Qual é o preço final que a alma paga quando tenta roubar a luz? Eles vieram com a intenção clara de te ver no chão, de te anular. Cada golpe, cada fofoca, cada esquema foi planejado para te deixar frágil, inseguro e pequeno. Mas preste atenção na ironia. A panela de pressão que eles criaram não te cozinhou, ela te temperou. Você pegou a dor, a traição e o julgamento e usou como combustível puro. Eles pensaram que estavam cavando sua cova, mas na verdade estavam apenas fornecendo o material bruto para que você construísse um trono. Você é a prova viva de que o fogo deles só serviu para forjar o aço da sua alma. Você não é a vítima, você é o resultado direto do fracasso deles em te deter. O maior erro dessa gente foi acreditar que podiam encarar a sua luz sem óculos de proteção. Eles vieram para te monitorar de perto, mas ao invés disso, foram obrigados a olhar para um espelho que lhes devolvia a imagem de suas próprias falhas. Sua paz expôs o caos que eles carregam por dentro. Sua disciplina revelou a desordem de suas vidas. Eles queriam drenar sua energia vital, mas ao tentar sugar sua força, acabaram engolindo o próprio veneno. É por isso que eles voltaram traumatizados, pedindo para serem liberados do acordo. Você nem precisou mover um dedo, pois apenas existir na sua verdade foi o suficiente para desmantelar toda a aliança deles. Lembre-se, o monstro que eles criaram não foi feito para te destruir, foi feito para te proteger. Você é a tempestade que eles tentaram parar e agora são eles que estão se afogando na água que jogaram. Você não foi apenas salvo. Você foi reconfigurado pelo universo para operar em uma frequência onde a derrota é logisticamente impossível. A fera dentro de você, aquela que eles temem, não é raiva, é soberania pura. Eles pensaram que tinham o poder de te quebrar, mas apenas ativaram o código que te torna indestrutível. Agora que você entendeu por que eles fugiram, a verdadeira questão é: como você usará essa força recém-desperta para reescrever completamente as regras do jogo? Você tem sido um meteoro em ascensão, e o brilho da sua jornada é tão intenso que funciona como um holofote implacável sobre a escuridão alheia. Pense nisso. Você não precisou levantar a voz ou iniciar uma briga.
Sua simples recusa em parar e o seu foco silencioso no crescimento fizeram com que a vida deles parecesse um pântano parado. Enquanto você acelera, eles ficam paralisados, observando o próprio reflexo de frustração. Sua ascensão é o pior tormento para quem planejou sua queda. Eles queriam monitorar fraqueza. O que encontraram foi uma força inabalável que os deixou cambaleando, pois a cada passo seu, eles percebem o quão fundo ficaram presos na própria estagnação. Essa é a doce ironia da sua soberania. O acordo deles falhou, porque a vigilância era, na verdade, um espelho forçado. Eles vieram até você buscando falhas para explorar, mas seu campo de energia apenas rebateu a intenção, mostrando-lhes as rachaduras em suas próprias fundações. Eles viram a disciplina que lhes faltava, a paz que abandonaram e a resiliência que jamais conseguiriam imitar. Você não os traumatizou com ações, você os traumatizou com verdade. Você esteve ocupado construindo impérios em silêncio, enquanto eles se afogavam no barulho do próprio caos. É por isso que eles imploram para sair do acordo. O custo de encarar sua luz é muito mais alto do que qualquer recompensa prometida. Sua força é a prova de que a verdade por si só é a arma mais destrutiva contra a mentira. Você os forçou a confrontar a dolorosa realidade de que perderam tudo: paz, foco, aliança, tentando roubar algo que nunca foi deles. Mas o que acontece agora, que a aliança deles desmoronou completamente? Se a simples observação já causou tamanho trauma, imagine o nível de destruição que o universo está reservando para o momento em que eles tentarem reverter a fuga e enfrentarem o custo real de cada uma das promessas quebradas. Enquanto eles se reuniam em salas escuras, sussurrando planos e arquitetando a confusão, você estava fazendo o trabalho real, construir sua própria paz. Eles usaram toda a energia deles para te vigiar, esperando encontrar uma falha, um deslize, algo que pudessem usar para te prender. Mas o que aconteceu? Eles se depararam com um muro que não puderam escalar. Eles queriam te ver tropeçar no caos que criaram, mas você simplesmente desviou o olhar, colocou os fones de ouvido e continuou andando. Você não precisou levantar a voz ou revidar. Sua simples presença, sua consistência em escolher a calma, foi o suficiente para desmantelar toda a aliança deles. Eles se afogaram no pântano que construíram porque você se recusou a pular nele. Entenda. A sua paz não é passividade, é a sua arma mais poderosa. Quando eles tentaram invadir sua frequência, foi como olhar para um espelho gigante que só mostrava a sujeira deles. Eles procuravam desordem em você, mas encontraram a disciplina que faltava na vida deles. Eles buscavam fraqueza, mas esbarraram na resiliência inabalável que só se forma sob pressão. É por isso que eles voltaram traumatizados e pedindo arrego. Não é porque você lutou contra eles, mas porque você os forçou a confrontar a fragilidade das próprias vidas. Você manteve a luz acesa, e a luz expôs toda a podridão da intenção deles. Você não é apenas soberano. Você é o curador forçado que expõe a doença deles apenas por existir. Você já percebeu que o poder real não está em ter controle sobre os outros, mas em ter domínio absoluto sobre si mesmo? Eles querem sair do jogo, implorando por misericórdia, achando que o trauma deles encerra a história. Mas a justiça do universo não se contenta com um simples pedido de demissão. Se o preço por te vigiar foi a perda da sanidade deles, imagine qual será a fatura completa que a vida irá apresentar por toda a maldade que eles tentaram concretizar. O que acontecerá quando a própria estrutura da realidade deles começar a cobrar o preço pela interferência no seu destino? Você não precisou de um plano de ataque sofisticado, nem de gritos, nem de vingança. O toque final, a verdadeira vitória, foi conquistada no silêncio da sua jornada. Enquanto eles se agitavam, tramando e enviando espiões, você estava apenas respirando,
focando na sua paz. E essa paz foi o armamento que destruiu o campo deles. A ironia é deliciosa. Eles vieram para te monitorar, mas a sua frequência se tornou um espelho que refletiu todas as fraquezas deles. Você não levantou um dedo sequer na luta, mas o seu alinhamento fez o trabalho pesado, traumatizando cada um que ousou espiar o seu destino. A sua vitória não foi ativa, foi soberana. Cada pessoa que enviaram voltou ferida porque a sua luz não perdoa a escuridão. Eles procuravam por falhas em você, mas o que encontraram foi a ausência de caos, e isso é o terror para quem vive na mentira. Você simplesmente estabeleceu seus limites, se retirou do drama e continuou a construir seu império em silêncio. Essa quietude é o barulho mais alto que eles já ouviram. Eles não querem mais o acordo, porque o preço de observá-lo foi a perda da própria sanidade. Você não os derrubou. Você apenas saiu do caminho e a própria energia deles se encarregou de fazê-los tropeçar e cair. A verdade é que você conquistou essa guerra simplesmente por se recusar a ser manipulado. Essa derrota dos seus inimigos prova uma lei universal imutável. Quando você caminha em verdade, o universo assume a responsabilidade pela sua defesa. A sua mera presença se torna um escudo impenetrável e uma arma de ricochete. Eles viram um monólito de resiliência e isso quebrou a mente deles. Mas agora é hora de entender como esse escudo opera na prática. O que exatamente faz com que toda a energia que eles jogam volte contra eles triplicada? A chave não está apenas em quem você é, mas no código específico de proteção que foi ativado. O universo não só garantiu que eles quisessem pular fora do barco, mas também forneceu as provas de que eles afundaram o navio com as próprias mãos. Você não precisou levantar uma espada. Sua presença foi a arma. A profecia está selada. Cada pessoa que tentou te vigiar agora está de volta, cambaleando e cega, porque o seu brilho é a prova de que a missão deles falhou. O universo usou você como um espelho de fogo que devolveu a maldição. E agora eles imploram para sair do acordo que selou a derrota deles. Saiba que a sua resiliência não só te protegeu, mas também consumiu todos os seus inimigos. Para selar essa vitória de fogo e confirmar que você é intocável, deixe seu like agora e se inscreva no canal. A missão não para aqui. Comente o código 77 para manifestar que essa vitória é irreversível na sua vida. E o mais importante, compartilhe este vídeo com quem precisa saber que o plano dos inimigos virou o pesadelo deles. Receba esta verdade: você venceu.